Bom dia, amados. Deus abençoe nossa segunda-feira, essa semana que está iniciando, que você possa ir em encontro na certeza que é mais que vencedor e vencedor em Cristo Jesus. Essa semana nós estaremos falando de libertando das prisões. Nós sabemos que nossa jornada espiritual é marcada por desafio, por lutas, prisões, que frequentemente nos aprisionam em correntes invisíveis. Às vezes essas prisões, elas são emocionais, como a culpa, o medo, a vergonha, enquanto outras vezes são hábitos pecaminosos que parecem dominar. E, no entanto, a palavra de Deus nos oferece uma mensagem de esperança e de libertação. Nessa semana que se inicia, nós vamos embarcar em uma jornada de transformação espiritual, explorando a palavra de Deus para descobrir como nos libertar das prisões que nos impedem de viver plenamente em Cristo Jesus. Ao longo desses tópicos que iremos falar, nós vamos mergulhar na palavra de Deus, examinando versículos, buscando compreender como a verdade da palavra de Deus pode nos conduzir a uma verdadeira libertação. Vamos começar identificando as prisões da nossa alma, reconhecendo a necessidade de libertação. Vamos explorar a importância do arrependimento como é o primeiro passo rumo a uma liberdade espiritual. Vamos abordar temas de libertação como medo, ansiedade, culpa, vergonha, bem como a libertação do passado, muitas vezes o pecado habitual e a verdade de Deus nas nossas vidas para que possamos ser libertos. Vamos examinar também a necessidade de perseverar em nossa busca de libertação, confiando no poder de Deus e na promessa como recompensa. À medida que nos aprofundarmos nessas verdades, que nós possamos encontrar a libertação e a transformação que pode ser encontradas pela graça de Deus na verdade da palavra de Deus. Essa jornada não é somente sobre libertações das prisões espirituais, mas uma busca de uma vida plena em Cristo Jesus. Vamos identificar a prisão da nossa alma, reconhecendo as correntes espirituais. E sabemos que é importante compreendermos a natureza das prisões espirituais que podem envolver a nossa alma. Muitas vezes, essas correntes sutis, porém poderosas, nos envolvem sem que nós possamos perceber. É como se estivéssemos encarcerados numa cela invisível. E, no entanto, a palavra de Deus, ela pode iluminar os nossos caminhos de tal forma que pode fornecer discernimento e clareza. Nós vamos ver a palavra de Deus. No livro de João, nós encontramos um versículo que possui uma profunda verdade, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Nesse contexto, a verdade não é apenas um conjunto de fatos, mas compreensão, aceitação da nossa condição espiritual. O primeiro passo da direção à libertação é reconhecer que estamos aprisionados, seja por pecado, seja por medo, seja por trauma, seja por preocupações. É ter um ato de humildade, de honestidade consigo mesmo. A verdade da palavra de Deus lança luz nas áreas escuras da nossa vida, que nos permite identificar essas correntes, identificar as prisões. Quando nós olhamos para as nossas vidas, podemos olhar e achar que está tudo bem, que tudo está em ordem. No entanto, muitas vezes podemos viver com máscara, escondendo as feridas, os erros, as inseguranças e as nossas prisões espirituais. Elas muitas vezes estão presentes, moldando as nossas ações,
pensamentos, as nossas emoções. E algumas das prisões mais comuns são aonde tem pecado não confessado. Pecado não confessado pode se transformar em pesadas correntes sobre as nossas vidas. Apegar-se dos pecados do passado, não buscar perdão de Deus, nos mantém cativos. Precisamos buscar confessar nossos pecados. Pecado confessado, é pecado coberto para que possa ter a libertação, para que possa ter a prosperidade nas nossas vidas. Muitas vezes também algumas prisões são medos paralisantes. Medo é uma prisão que pode impedir o nosso crescimento espiritual e o nosso crescimento emocional. O medo do desconhecido, o medo do fracasso ou ferido, feridas muitas vezes escondidas nos mantém nos cativeiro. Então nós precisamos trazer luz. Outras coisas também que traz prisões emocionais são traumas não resolvidos, traumas do passado. Se eles não forem tratados, eles podem ser uma prisão que nos impede de viver uma plenitude, E isso inclui traumas emocionais, físicos e espirituais. Outras prisões que nós vemos são preocupações esmagadoras, preocupações constantes, ansiedades, pode aprisionar nossa mente e nos impedir de experimentar a paz de Deus na nossa vida, a paz que Deus oferece. A verdade mencionada de João 8,32 não apenas revela nossas prisões, mas também nos liberta. Quando olhamos honestamente as nossas vidas, à luz da palavra de Deus, começamos a entender a necessidade de sermos transformados. Essa verdade impulsiona a buscar libertação. É essencial lembrar que a verdade não é apenas sobre o que está errado, mas também sobre o que é certo. Reconhecermos as nossas fraquezas, mas também reconhecermos a graça, o amor de Deus que nos alcança em meio à nossa perfeição. Essa verdade nos leva a arrependimento e à busca de Deus. A verdadeira libertação é tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, fazer com que derrame do Espírito sobre esse coração novo. E nós teremos nojo da prática do pecado. Libertação, ela vem através do arrependimento, o primeiro passo rumo à liberdade espiritual. Na nossa busca por libertação, por prisões espirituais, o arrependimento surge como um primeiro passo. O ato de se arrepender-se não é meramente uma formalidade religiosa, mas uma transformação profunda da mente e do coração. A palavra de Deus nos ensina a respeito da importância do arrependimento. Em Atos 3:19, encontramos essas palavras reveladoras que diz: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença de Deus. O ato de arrependimento é mais do que uma mera admissão de culpa. Ela implica em uma mudança de direção nas nossas vidas. Ao refletirmos sobre isso na nossa vida, sobre essa palavra, nós vamos aprofundando a nossa compreensão sobre o significado do processo de arrependimento. O arrependimento é uma experiência que envolve reconhecimento sincero dos nossos pecados, seguido de um desejo genuíno de mudança. A palavra arrependimento significa uma mudança de mente e de uma transformação interna dentro de mim. O arrependimento é a transformação profunda que leva você a afastar dos caminhos do pecado e se voltar para Deus. O processo de arrependimento inclui confissão de nossos pecados a Deus. A Bíblia nos lembra que quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O perdão divino
é uma dádiva preciosa que nós recebemos quando nos arrependemos. Nos leva a libertar da culpa, da condenação do pecado, traz restauração no nosso relacionamento com Deus. O arrependimento implica em mudança de direção das nossas vidas. Não é suficiente reconhecer nossos pecados, precisamos abandoná-los e buscar viver de acordo com o princípio da palavra de Deus. Essa transformação envolve a ajuda do Espírito Santo, que nos capacita a viver de maneira que honre a Deus. Então, o arrependimento não é um evento isolado, mas um processo contínuo. À medida que crescemos em nossa jornada espiritual, podemos descobrir áreas que requer arrependimento e transformação. O arrependimento contínuo mantém próximo de Deus e nos ajuda em crescer em santidade. Que você, nessa manhã, possa buscar arrependimento. Todos os dias nós precisamos arrepender. Todos os dias nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos arrepender. Não sei como você encontra a sua vida nessa manhã, mas que você possa buscar arrependimento verdadeiro, genuíno. Arrependimento é mudar de rumo, né? Muitas vezes nós precisamos reconhecer isso. Que nessa manhã você possa reconhecer. Nós vamos orar por você. Amém? É o primeiro passo para a libertação. Senhor, nessa manhã, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, que haja verdadeiro arrependimento nos corações, Pai, no nosso coração, de arrepender, de mudar de rumo, de arrepender verdadeiramente de tudo aquilo que nós carregamos no nosso passado. Queremos nessa manhã, Senhor, ó Deus, nos arrepender. Queremos buscar arrependimento para mudar a nossa história. Senhor, se há algum pecado não confessado, algum pecado oculto, que o Senhor possa trazer a luz na nossa vida, Senhor, nessa manhã, Senhor. Ó Deus, que todo medo paralisante, Senhor, ó Deus, possa ser colocado à luz da Tua palavra. Que todos os traumas do nosso passado possam ser resolvidos. E que todas as preocupações esmagadoras possam ser colocadas diante de Ti. Senhor, nós queremos, Pai, admitir, Senhor, que nós queremos mudança de direção na nossa vida. Que nessa manhã, Senhor, cada um possa confessar, possa se arrepender, possa perseverar no arrependimento e transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que você possa trazer a luz, se arrepender e possa mudar de rumo. Amanhã nós estaremos falando da libertar do medo e da ansiedade, encontrando paz em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua manhã. Fique na paz, Senhor Jesus. E que a graça e o poder de Deus esteja sobre você. Até amanhã. Um grande abraço.